foi ferida, né? Com uma caneta no pescoço, que a mãe é uma adolescente, como disse a promotora, ó, é uma criança cuidando de outra criança. Só que o Ministério Público abriu um procedimento para apurar a questão do acolhimento. Vamos ver. Ao vivo, tá aí? Thaís, explica aí pra gente esse caso. Isso, Vinícius. O Ministério Público da Paraíba instaurou um inquérito com relação a esse caso para apurar exatamente como era que estava sendo o acolhimento também da criança de 4 anos. Além da mãe, a gente sabe que a mãe é a responsável pelo seu filho, o pai, enfim, mas neste caso, ela também era uma adolescente que precisava de cuidados. É sobre isso que eu converso agora com Soraya Nóbrega, promotora de justiça. Muito obrigada pela sua participação. Com que viés agora o Ministério Público vai olhar esse caso? Do ponto de vista protetivo, né? O Ministério Público instaurou, através da Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente da capital, instaurou um procedimento para apurar o fato em toda sua extensão por ter acontecido exatamente num local, num espaço de proteção. Ou seja, a gente precisa apurar se houve alguma omissão ou alguma falha, né, em relação a essa situação que houve, né, essa agressão. E também, não só em relação a apurar esses fatos, como também fazer o acompanhamento da medida protetiva de acolhimento institucional, tanto da criança como da adolescente que estavam acolhidas no mesmo local. O que é que pode acontecer a partir de agora com a mãe? Na verdade, essa mãe, por ter sofrido também tantas violações, né, quando criança, toda a sua fase de criança, ela sofreu também violações, e não se sabe se durante o período que ela não esteve acolhida, se ela foi ou não acompanhada psicologicamente ou por psiquiatra. É necessário que a gente pontue aqui que essa adolescente, que hoje, né, é agressora, ela foi vítima de uma situação de violência também, de várias violações ao longo dos anos, e que foi acolhida na época, né, em 2017 e ficou até 2018. Mas de 2018 até 2021 ela estava com a família. Então a gente precisa apurar o fato em toda a sua extensão, inclusive ouvindo também os familiares, não só os profissionais e toda a rede de proteção que fez o acompanhamento dessa adolescente. Até porque é um caso tão atípico esse, né, que a gente vê que é uma criança de 4 anos e um adolescente de 15 anos e que ambas precisam de proteção. E é nesse sentido que nós instauramos o procedimento, porque pela ciência de que é necessário também fazer o acompanhamento dessa adolescente para que ela possa também cumprir o seu papel protetivo em relação ao filho. Por conta disso, diminui então a infração dessa jovem? Não diminui o fato. Acho que a gente precisa só avaliar de forma conjunta, mas o fato que aconteceu é uma infração e realmente foi instaurado um procedimento, inclusive no âmbito infracional, e a essa adolescente vai ser aplicada uma medida socioeducativa, mas também tem que ser acumulada com a medida protetiva, porque é necessário e é obrigação nossa também fazer o cuidado em relação a essa adolescente. Então ela não pode ser responsabilizada por esse ato, continuando no abrigo. Ela vai ser encaminhada para algum centro de socialização? O acompanhamento, né, em relação a essa situação de infração está sendo feito por outra colega, promotora de justiça, e os desdobramentos nesse sentido são da competência dela. Então a minha parte é a parte protetiva, mas certamente a parte infracional não pode deixar de acontecer, é necessário que aconteça, e é importante que realmente que a sociedade possa ter conhecimento, né, que essa adolescente, apesar de ter cumprido, não ter cumprido o seu papel protetivo em relação a essa, mas ela tem também consequências por isso, né? Existe a consequência por isso. Eu fico assim, só apelo para que as pessoas realmente tenham a percepção de que ela precisa de ajuda também, né? Não é somente no ponto de vista nosso protetivo, a gente precisa dar proteção à criança que sofreu e também à adolescente mãe, que precisa também. E quando ela estiver afastada, então, do filho de 4 anos, esse filho ele pode vir a ser adotado, vai para a casa de uma família acolhedora? Na verdade, nós não podemos descartar a possibilidade de a criança não ficar com a mãe. A gente precisa pensar nisso. Mas eu só posso formar o convencimento e formar esse juízo de valor depois que eu receber todos os relatórios, ouvir a própria adolescente, os familiares, os profissionais da casa, para que a gente possa se posicionar com maior segurança e cautela em relação a essa adolescente, mas não podemos descartar a possibilidade de ser encaminhada para uma família substituta, seja através da adoção ou através da guarda. E esse procedimento deve durar quanto tempo? O mais breve possível. A gente precisa que dá essas respostas mais rápidas. O prazo que nós concedemos à instituição para que apresente esse relatório foi 15 dias.
mas certamente vamos esperar que antes desse período a gente possa ter mais esse relatório em mãos para que a gente possa fazer essa avaliação e principalmente, né, ouvir a adolescente para saber em relação ao sentimento dela em relação ao filho, que eu acho que isso é fundamental também. E a família, né? E a família como um todo, porque a família deixou também que isso de certa forma acontecesse. Né? A gente não pode tirar a responsabilidade da família e de todas as pessoas que conviveram com essa adolescente depois que ela saiu do acolhimento até hoje. Então, muito obrigada, Soraya, pela sua participação. Vinícius, é com você. É uma situação triste, né? A definição criança cuidando de criança resulta em quê? Em tragédia. Concorda? É como colocar uma criança para tomar conta de outra criança na beira de uma piscina. Vai acabar os dois caindo dentro da piscina e morrendo afogados os dois. Mais ou menos é isso, né? Olha, eu quero falar agora de algo importantíssimo de saúde.